Arthur Bispo do Rosário trouxe para o cenário artístico a discussão entre arte e loucura. Representante do Brasil na Bienal de Veneza de 2013, você conhece agora um pouco mais da vida e obra deste que é considerado um dos maiores artistas contemporâneos brasileiros. Arthur Bispo do Rosário nasceu em 1909 na cidade de Japaratuba, em Sergipe. Aos 16 anos, foi inscrito pelo pai na Escola de Aprendizes de Marinheiros. Bispo do Rosário foi campeão sul-americano de boxe. Em 1938, após um surto psicótico, passou a peregrinar pelas ruas do Rio, quando afirmava ser um enviado de Deus. Foi fichado pela polícia e encaminhado para o Hospício Pedro II, na Praia Vermelha. Lá, foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Em 1939, Bispo é transferido para a colônia Juliano Moreira, onde ficou por mais de 50 anos. Teve um surto, né? Ele se dizia ter recebido uma mensagem de Deus, né? Que tinha que fazer, se apresentar o mundo para Deus. E em função dessa construção delirante, e para dar conta disso, ele começou a produzir um trabalho incrível, né? E essas miniaturas são representações? É o material existente na Terra que usa o homem. É uma representação de tudo que existe na Terra? São trabalhos que existem. E você vai se transformar em Jesus Cristo? Como é que é? Eu não vou transformar não, pai. Você está falando com ele. Uhum. Trabalho que existe. Uhum. Vai se sentar quem enxerga, para quem não enxerga não dá pé. Muitas peças permitem recontar a história de vida de Bispo do Rosário. Ele é o exemplo de um artista que produziu num espaço de isolamento, num espaço fechado. E aquele sujeito naquele mundo absolutamente fechado em si, ele produz uma obra que vai ganhar vai trazer esse elemento de novidade. A construção desse artista, Bispo do Rosário, é uma construção como qualquer outra construção, é um discurso. É um artista, é um crítico de arte, Frederico Moraes, que um belo dia, em 1993, se não me engano, resolve fazer uma exposição da obra do Bispo num museu de arte moderna. E peitou meio mundo para fazer aquilo. Mas é óbvio que, quando ele toma essa iniciativa, ele, como um crítico de arte, está chancelando uma obra que até então meia dúzia de pessoas conheciam. O Hugo Denizar conheceu o Walter Firmo, né? Algumas pessoas curiosas que sabiam da existência do Bispo. Eu faço aqui a garagem, o riozinho, a ponte, a estrada, a casa do funcionário, que fica ao lado. Ao lado fica a igreja, atrás da igreja fica a portaria, passando ônibus. Aqui é o jardim, que botei dois bancozinhos. O psicanalista Hugo Denizar teve a oportunidade de entrevistar Bispo e registrar em vídeo o trabalho do artista em 1983. Você faz várias coisas ao mesmo tempo? Aí de acordo com... Faço um nome aqui, faço outro ali. É assim de acordo com o tempo que eu tenho. Com o quê? Com as horas que eu tenho, que eu passo durante o dia. Até a noite mesmo eu trabalho aqui. Sabe? À noite? À noite. Você dorme bastante? Pouco. Você dorme muito pouco? Que horas pouco, porque eu vou me deitar e fico escutando as vozes. Você já fez isso, já fez aquilo. Amanhã eu quero que você faça isso, faça aquilo. Tal. E assim eu passo a noite, né? Quando eu fui trabalhar na Juliano Moreira, fui fazer uma pesquisa lá, a minha questão era saber se havia algum daqueles pacientes mantinham, apesar de todo esse massacre, choque elétrico, camisa de força quimicoterápica, camisa de força sem ser quimicoterápica, lobotomia, quarto forte, degradação de todas as ordens, se havia a possibilidade de algum deles terem assim, algum tipo de singularidade, manter algum tipo de resistência a essa degradação. Dado que a única maneira de você resistir a uma degradação é criar uma obra de arte, então o que eu procurei dentro da Juliano Moreira
seja no bispo, seja em outros pacientes que não eram tão exuberantes quanto o bispo, mas que tinham a mesma questão, porque ali ou você resiste ou você morre. Você está num limite, né, extremo de possibilidades, onde é vida ou morte, né? E isso, em primeiro lugar, eu descobri que os pacientes mantinham uma certa, através daqueles, abaixo daqueles uniformes azuis ou cinzas, eles tinham toda uma arte ligada ao corpo. E aí eu conheci o bispo nesse movimento, sendo que o bispo tem uma exuberância e uma força que esses outros pacientes não têm. As vozes que ouvia refletiam diretamente na arte de Bispo. Se existe limite entre a loucura e a consciência, foi nele que Arthur Bispo do Rosário se expressou. Você me explicou que os psiquiatras não curam os loucos. Como é que é essa história? Explica para mim de novo. Sim, porque, segundo a reza do credo, é onde os vivos e os mortos, é um homem vivo guiado por outro espírito morto. É bastante. Isso é mandado pelo Criador. Sei. Quer dizer, onipotente. Os doentes são guiados por um morto. Por ação morte, imortal. Aham. Igualmente a minha representação. Igual a sua representação. Por isso, quando eu cheguei lá dentro da Praia Vermelha, os doentes que é bom espiritualmente me acompanham. Eu disse, por que você me acompanha? Porque o Senhor é Jesus, que é Jesus. Mas por que você escuta a voz? Escuta a voz dizendo que o Senhor é Jesus. Pronto, bastante. O que me chamou a atenção não foi um trabalho específico. Foi a maneira como ele organizava aquele espaço, com todos aqueles trabalhos que se modificavam o tempo inteiro, que era praticamente impossível você qualificá-los, né, organizá-los. Né? Você não conseguia aplicar aquilo ali a um projeto disciplinar, porque ele desmarcava isso o tempo inteiro. Né? Aquilo ali era uma espécie de organismo vivo que se modificava o tempo inteiro e que era fascinante, porque a instituição não conseguia, não tinha nem cultura, nem sensibilidade, nem interesse em entender aquilo. Talvez até fosse ótimo, porque senão eles destruiriam aquele trabalho. Bispo não se via como artista. A intuição e o olhar descomprometido foram seus maiores aliados na produção de mais de 800 obras. O mais interessante é que ele não vende nada pra ninguém. Não é pra vender, né? É pra ele, é recordação dele. Mas tem tanta coisa. Não é recordação para Deus, não. É recordação para as pessoas que para as pessoas chegar, né, e ver, né, que ele é capaz de fazer, viu? Isso não é qualquer pessoa que tem capacidade, né? Isso é uma glória pro senhor, né? Não, não é glória, não. Eu sou obrigado, senhor. Não podia fazer nada disso. Não, estou dizendo mais que o senhor tem honra em fazer essas coisas, não, tem não? Não, senhora. Não, eu sou obrigado. Eu sou obrigado, senão não fazia nada disso, tá? O bispo não fazia aquele trabalho com pretensão de expor no museu aquele trabalho. Era a única maneira que ele conseguia, digamos assim, lutar, né? Mas ele não perdeu a delicadeza, apesar disso tudo, em construir um trabalho sensível, super interessante, com restos de lixo. Ele desfiava as roupas para pegar o fio e costurar aquelas bandeiras, né? Pedaços de cabo de vassoura, enfim, ele trabalhava com o lixo da instituição. Aliás, a instituição o tratava como lixo, né? Nesse sentido, há uma analogia perversa, né, entre uma coisa e só que ele conseguiu criar uma obra de arte e a instituição conseguiu assassinar e destruir milhares de pessoas que, curiosamente, entravam ali e nunca mais saíam. No filme, Bispo pode ser visto vestindo uma de suas obras mais conhecidas, o Manto da Apresentação. Ele conseguiu transformar a vida dele numa obra de arte. Isso, dentro de uma instituição psiquiátrica, eu diria que é quase impossível. Após quase 3 décadas de sua morte aos 80 anos, vítima de um infarto, Bispo se consagra na arte e na história pela peculiar forma de expressão. Bispo do Rosário foi o maior destaque da Bienal de Arte de São Paulo em 2012. Ganhou uma ampla retrospectiva em um museu de Londres e é um dos representantes do Brasil na Bienal de Veneza de 2013. Eu acho que a maior contribuição dele é mostrar que, apesar de todas essas contingências e violências que uma pessoa sofre, né,
porque nada justifica, em relação a uma pessoa que tem um baque na sua trajetória, ser tratada como os internos de uma instituição psiquiátrica são.